Boa noite a todos que nos assistem nessa noite maravilhosa. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, uma live de mensagens de Natal. Nós começamos na segunda-feira, dia 21, com a mensagem O que é o Natal, sob a perspectiva de José. Ontem, dia 22, nós gravamos a mensagem O que é o Natal, sob a perspectiva de Maria. E hoje nós vamos aprender o que é o Natal sob a perspectiva dos pastores que estavam nos campos e que foram contemplados com a graça de Deus ali, naquele momento, tá? Quero deixar um recado para vocês. Se porventura você não teve oportunidade de assistir as demais mensagens, elas ficam gravadas nas minhas redes sociais. Então, se você está no Facebook, você pode acessar o meu perfil e você vai encontrar essas mensagens lá no meu perfil, na minha linha do tempo, tá bem? No Instagram também e no YouTube também, tá bom? Então, você fique à vontade, você pode me contactar e me pedir as mensagens, se você quiser, eu posso enviar para você, tá? E o importante é que você ouça e você possa partilhar também a palavra de Deus com outras pessoas, tá? Ok? Então, tendo dito isto, vamos começar com a leitura do trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 2, tá? Versículos 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso de número 6. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo nesse momento. Querido Deus, obrigado por essa leitura, obrigado por esse texto da sua palavra que fala um pouco mais sobre o Natal. Querido Deus, te peço que o teu Espírito possa nos ensinar maravilhas, Pai, neste momento. Que a gente possa aprender, Deus, e ser confortado, e ser consolado, e ser desafiado, Deus, pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, o texto dessa noite ele traz duas asseverações, duas afirmações de grande relevância para nós. A primeira é que Deus conduz o mundo de maneira soberana.
A gente aprende isso nos primeiros 7 versículos. Nós vemos aqui uma situação onde Deus ele se mostra como dono do mundo, como se o mundo estivesse em suas mãos, como de fato está. Então, o Velho Testamento, pessoal, ele dizia que o Messias seria descendente do rei Davi. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, por exemplo, versos 12 e 13. Tá? E o nosso texto aqui, ele diz que José era descendente de Davi. O versículo 4 diz: José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então José, o pai legal de Jesus, vamos dizer assim, ele era descendente direto do rei Davi, certo? E isso também a gente vê nas genealogias, em Mateus 1 e Lucas 3. Inclusive a de Lucas 3, muitos estudiosos da palavra de Deus dizem que essa genealogia diz respeito a Maria, né? Então, tanto José quanto Maria seriam descendentes do rei Davi. Então, aqui então essa profecia se cumpriu, né? Jesus de fato era descendente de Davi, tá bem? Agora, o Velho Testamento também revelava que o Messias deveria nascer na cidade de Belém. Essa profecia está lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. Tá? E aqui, segundo o verso 4 de Lucas 2, nós temos que José e Maria, eles moravam numa cidade muito distante de Belém. Eles moravam em Nazaré, um pequeno vilarejo no norte do país, na região da Galileia. Diz o texto, José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, não é? É onde ele morava com Maria, ok? Maria estava grávida e bem próximo do dia dela dar à luz. E eles não tinham motivos para ir a Belém. Não tinham, não é? Mas Deus moveu o mundo mais uma vez, né? E ele instigou o imperador romano, diz aqui o Augusto César, né? O César Augusto, ele instigou o imperador a decretar um recenseamento da população. O versículo 1 diz isso. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Então o César, o imperador romano, ele decretou que toda a população do império deveria participar de um censo. E para isso eles deveriam se deslocar, né, à terra dos seus antepassados para fazer esse censo. O que então obrigou José e Maria a fazerem uma viagem difícil, uma viagem de cerca de 150 quilômetros, para eles era uma grande viagem na época, da Galiléia, onde eles estavam, de Nazaré, até Belém, da Judéia, por um terreno muito montanhoso, né? Um lugar de difícil acesso. Então a gente tem isso nos versos 3 a 6, certo? Ali então nasceu Jesus, como previa a profecia. Verso 7 vai dizer isso, não é? Então Maria deu à luz. Verso 6, aconteceu que estando eles ali, já em Belém da Judéia, não é? Chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, meus queridos, gostaria de dizer para vocês que Jesus nasceu da descendência de Davi. Jesus nasceu na cidade de Belém. Isso foi feito pela mão poderosa de Deus. Isso foi feito porque Deus fez um milagre. Deus torceu a direção do mundo naquele momento, né? Deus ele instigou o coração do imperador para que ele decretasse na sua arrogância um recenseamento da população para mostrar o seu poder. Mas na verdade, sem saber, ele estava cumprindo os propósitos eternos de Deus, já descritos lá em Miqueias 5:2, que o Messias deveria nascer em Belém. Tá certo? Então, esse primeiro trecho do nosso texto, ele está dizendo que Deus conduz o mundo de uma maneira soberana, tá bem? A segunda parte do texto de Lucas 2 vai dos versículos 8 a 20, e essa segunda parte vai dizer que Deus manifesta a sua graça a pessoas simples, pessoas muitas vezes rejeitadas, não é? Deus faz isso. Deus faz isso de maneira maravilhosa. Olá, Marielle, seja bem-vinda, você, o David, a família, tá? Então, o que Deus fez aqui, tá? O que Deus fez com pessoas simples? Deus escolheu alguns pastores que cuidavam de suas ovelhas nos campos
perto de Belém. E ele escolheu essas pessoas para revelar a elas que o seu filho havia chegado a este mundo. Que maravilha, pessoal! Que lindo! Olha o verso de número 8, diz assim: havia naquela mesma região, na região de Belém, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eles passavam a noite com as ovelhas no meio do mato, lá no meio do campo, não é? Era um trabalho duro, era um trabalho que exigia muita dedicação, muito esforço, não é? O nascimento do Messias não foi anunciado primeiramente aos sacerdotes, aos líderes religiosos, não é verdade? Ou a qualquer outra pessoa de grande prestígio, mas o nascimento do Messias foi anunciado a homens humildes, homens rejeitados pela liderança espiritual da nação. Sabe que os pastores eles eram rejeitados? Sabe por que eles eram rejeitados? Porque o trabalho deles atrapalhava esses homens de estar sempre presentes nas cerimônias religiosas do templo. Então, eles tinham muito trabalho para cuidar de todas aquelas ovelhas e muitas vezes eles não estavam nas orações no templo, não cumpriam com os rituais, com a liturgia do templo. E eles eram, então, rejeitados, né? Então, Deus, por meio de um anjo, ele se manifesta, ele traz uma mensagem a estes homens humildes e simples, não é? Então, Deus envia um anjo até eles com uma mensagem muito especial. Está nos versículos 9 a 15. Tá? O que Deus disse aqui nessa mensagem? Primeiro trecho dessa mensagem, primeira parte, não tenham medo. Você percebeu que nas 3 mensagens, de segunda, de terça e de hoje, Deus trouxe uma mensagem assim? Deus trouxe uma frase, uma palavra de conforto, de consolo. Não tenham medo. Aqui o anjo diz para os pastores. Por que ele disse isso? É claro, é muito claro que uma manifestação espetacular, sobrenatural, deixa os espectadores totalmente aterrorizados. E o texto diz com clareza que aqueles homens eles ficaram com muito medo. O verso número 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, eles ficaram tomados de grande terror. Eles ficaram de grande temor, eles ficaram aterrorizados, espantados, certo? Então, pessoal, Deus envia um anjo e a primeira palavra que esse anjo traz para eles é: não tenham medo, não tenham medo. Segunda palavra que esse anjo traz aos pastores: eu estou aqui para trazer uma ótima notícia para vocês, e não somente para vocês, mas para toda a nação, para todo o povo de Israel. Veja comigo, verso número 9, verso número 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo, então, ele aguça, ele provoca a curiosidade dos pastores. O que é que vem a seguir? Que notícia é essa? Né? Estou aqui para trazer uma notícia que vai trazer muita alegria para vocês e para toda essa nação. Que notícia é essa? Que ótima notícia, que boa nova é essa? Não é? Então o anjo transmite essa boa nova no versículo 11. É um versículo muito curto, mas ele é perfeito. É um versículo completo, que mostra quem é o Senhor, o Salvador, o Messias. Diz assim a palavra de Deus, verso 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que maravilha, pessoal, que maravilha, que mensagem é essa? Através dessa pequena frase, o anjo descreve o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é descrito aqui de 3 maneiras diferentes, ok? É que hoje, nasceu na cidade de Belém o Salvador. O Salvador chegou. Lembra que eu disse para vocês, na primeira mensagem, na segunda-feira, que o anjo também, na visão que José teve, e também na aparição para Maria, foi dito aos dois, que os dois colocassem o nome no seu filho de Jesus. Por que Jesus? Porque o nome Jesus significa Deus é salvação. Deus é salvação. É interessante aqui que o anjo diz para os pastores que Jesus é o Salvador. Ele próprio é a salvação. Ele é Deus, ele é o Salvador.
Ele veio para salvar, ele veio para livrar não só o povo de Israel, mas todos aqueles que nele depositam a sua confiança, que nele entregam a sua fé, confiam de todo o coração, se entregam nas mãos do Senhor. Então, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, mas não só o Salvador, que é Cristo. Cristo significa o Messias, o enviado, o ungido de Deus, aquele que estava prometido lá no Velho Testamento, o libertador da nação de Israel. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que começa lá em Gênesis, capítulo 3, não é? E vai e segue até todos os profetas. Jesus é o cumprimento, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E por último, o anjo diz que é Cristo o Senhor. Essa palavra Senhor, ela é designada, ela é usada na maioria das vezes para se referir a Deus, né? Então, o que o anjo está dizendo é que hoje nasceu na cidade de Davi, hoje nasceu em Belém, o Salvador, que Jesus é o Salvador. O anjo está dizendo que Jesus é o Messias. E o anjo está dizendo que Jesus é Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Não o Deus Pai, mas ele é o Deus Filho. Ok? Então, essa é a mensagem maravilhosa que chegou até esses homens humildes e simples. E então o anjo prossegue dizendo, olha, eu vou dar uma dica para vocês, certo? Verso número 12. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então o anjo aqui, ele dá uma dica. Olha, como que vocês vão achar esse menino? Vocês vão encontrar esse garotinho, claro, em Belém, porque o anjo já tinha falado que em Belém nasceu, né? A segunda dica, vocês vão encontrar essa criança enrolada, envolta em faixas. Por quê? Porque era uma criança comum, apesar de ser o Salvador, o Senhor, o Messias, era um bebezinho, como qualquer outro bebezinho judeu. As mães tinham o hábito de enrolar esses bebezinhos com bastante pano, né? Como era cultura até pouco tempo atrás, não é? Para o bebezinho talvez ficar firminho, né? Então ele era um bebezinho comum, mas tem uma característica bem específica aqui que o anjo diz. Esse bebezinho estará enrolado em faixas de pano, mas deitado numa manjedoura. Vocês vão encontrar esse bebezinho num lugar onde os animais se alimentam, uma espécie de coxo, né? Onde é colocado o alimento dos animais. Então eles saíram com essa dica para procurar o Senhor Jesus, ok? Então, naquele momento, antes deles saírem, claro, né? Ainda o anjo dizia, quando nos versos 13 e 14, diz assim, de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Meus queridos, aqui o êxtase celestial contido foi rompido. Os céus que até aquele momento estavam calados, gritaram. Um canto angelical de adoração se ouviu diante daqueles pastores. Era um canto de adoração a Deus pela chegada do Messias, do seu Filho prometido. Um número incontável, um exército de anjos surgiu naquele momento e um lindo coro de louvor foi ouvido pelos simples trabalhadores. Que privilégio esses homens tiveram, não é verdade? Todos esses acontecimentos presenciados pelos pastores provocou nesses homens um desejo de saber mais a respeito de Jesus. Então eles dizem uns aos outros, verso 15, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que Deus nos deu a conhecer. Vamos lá atrás dessa notícia, né? Então eles chegam até a última parte do nosso estudo aqui. Deus deu aos pastores o privilégio de contemplar o que eles ouviram do anjo, os versos 16 até 20. Eles encontraram José, Maria e o Senhor, o Salvador, o Messias, Jesus ali deitado na manjedoura. O verso 16 diz isso. E eles contaram aos pais de Jesus
tudo o que eles tinham ouvido do anjo sobre Jesus. Olha os versos 17 a 19. E vendo isto, divulgaram, né? Vendo a criança na manjedoura, os pais ali, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Meus queridos, naquele momento eles contaram, olha, nós tivemos uma oportunidade única, um anjo desceu onde a gente estava e ele contou para nós quem será esse menino. E todos ficaram surpresos. E o texto diz que Maria refletia profundamente nessas verdades. Verso 19 diz isso. Então o verso 20 encerra a nossa narrativa com os pastores voltando, glorificando e louvando a Deus. Olha, uma hora a gente precisa voltar para casa, voltar para a rotina, para o trabalho. Foi o que eles fizeram, né? Mas voltaram transformados, voltaram diferentes. A vida deles nunca mais foi a mesma. E eu quero terminar aqui com algumas aplicações, tá bem? O Natal para os pastores foi uma noite de grande privilégio, de muita honra. Foi um presente da parte de Deus para pessoas tão simples e para pessoas rejeitadas pela sociedade. Tem um verso em Provérbios 3 que diz: Deus revela que Deus humilha os orgulhosos, mas concede sua graça aos humildes. Deus revela amorosamente a sua graça, o seu favor a pessoas de coração humilde. Não é? Então, eles nunca se esqueceriam daquilo que viram e daquilo que ouviram. Eles voltaram para o seu trabalho, a cuidar das suas ovelhas, mas agora com a mensagem na mente, com a mensagem no coração: o Salvador chegou. O Messias está presente. O Senhor está no nosso meio. Eles sabiam disso. Nós também, meus queridos, fomos abençoados por Deus com a chegada do Messias, com a vinda de Jesus. A nossa vida, aqueles que já se entregaram a Cristo podem dizer que a nossa vida nunca mais foi a mesma. Ela foi transformada completamente. Deus se revelou graciosamente a nós. E o que Ele fez em nossa vida foi inesquecível. Ele nos resgatou do império das trevas, diz a Bíblia, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se você já experimentou isso, você entende muito bem o que eu estou dizendo. Agora, se você ainda não experimentou isso, está na hora de você experimentar a transformação de vida que só Jesus pode dar. Deus quer transformar a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Quer tirá-los das trevas, do pecado, da escravidão do pecado e transportá-los para o reino do Senhor Jesus. Além disso, pessoal, o Natal em Belém também foi a manifestação da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, não é? Para o imperador romano, o recenseamento foi apenas a exibição do seu poder sobre os seus súditos. Mas nas mãos do Senhor, o recenseamento foi apenas um fantoche para cumprir os seus planos predeterminados. Nada acontece fora da vontade de Deus ou acima da vontade de Deus. Ele controla até os fatos mais desastrosos, como a pandemia, através da qual temos passado, pela qual estamos passando nesse momento. Não é verdade? Ele usa todas as circunstâncias para promover a sua glória, a sua vontade. Precisamos crer no domínio completo de Deus sobre tudo e sobre todos. Deus governa sobre a política, Deus governa sobre a economia, sobre a família, os relacionamentos dentro de casa, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde, sobre tudo. Então eu digo para você, cumpra as suas responsabilidades. Não é porque Deus governa, então não vou fazer mais nada, não vou trabalhar. Né? Trabalhe, não é? Tranque a porta da sua casa, não é? Porque esse é seu dever, sua responsabilidade. Cuide da sua saúde e das pessoas, da saúde das pessoas ao seu redor. É nossa responsabilidade. Só que, lembre-se, você não está sozinho. Você que já se entregou a Cristo, né? Deus está cumprindo seus planos eternos. Deus fez isso na vida daqueles homens, derramou graça sobre ele. E Deus pode derramar graça na sua vida, tá bem? Amanhã vai ser a última noite, né? Às 20 horas, talvez uma noite mais apertada, né? Mas eu te convido, são apenas 20 minutos, 20 e poucos minutinhos, para a gente encerrar essas mensagens de Natal. Amanhã nós vamos terminar a nossa série falando do Natal, sobre a perspectiva da humanidade. Olha, participe, chame outros para participar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok?
ok? Uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês.